Bom, boa noite a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo bem. No último encontro, nós demos continuidade à última parte do tema sobre jurisdição e competência penal e partimos daquele ponto de continuação com a ideia das possibilidades de modificação da competência penal. E falamos aqui, portanto, sobre as duas possibilidades de modificação dessa competência penal através dos institutos da conexão e da contingência. Né? Falamos aqui sobre as modalidades, falamos aqui sobre os conceitos, né? As definições acerca do significado, do sentido das expressões conexão e continência dentro da ideia do processo penal, ou à luz de uma teoria processual penal, né? Através lá dos artigos 76 e 78 do Código de Processo Penal. Falamos, portanto, sobre o conceito, sobre definição. Chegamos, através da primeira expressão conexão, a discorrermos acerca das três modalidades de conexão traduzidas por ocasião, simultânea e eventual, e discorremos sobre essas três no campo da improvisação, digamos assim, como se referem os autores. Depois, sobre a ideia por concursos dentro de conexão, a ideia recíproca, portanto, como terceira categoria da estética da conexão, e finalizando com a ideia do que seja conexão objetiva, conexão instrumental, e à luz também, vez ou outra, sobre as previsões trazidas pelo novo Código de Processo Penal, ou seja, pelo projeto de lei 8045 de 2010. E finalizamos com a ideia de continência, chegando na ideia de continência no artigo 77, tratando, portanto, sobre o critério ou os critérios, a ideia de objetivo desse instituto denominado de continência, e chegamos até a ideia que os autores chamam de eleição do que prevê, portanto, o dispositivo do artigo 77 acerca da continência por duas perspectivas. A primeira delas, na diferenciação com a ideia de conexão, enquanto a conexão, desculpe, quando falamos de continência, estamos falando de duas ou mais pessoas no polo ativo das condutas, dos comportamentos delituosos, mas à luz de uma única infração. Enquanto falamos de conexão, estamos falando de um único sujeito ativo do delito, à luz de uma reiteração de condutas ou de uma permanência de condutas ou de uma pluralidade de condutas, como se refere bem a doutrina brasileira, o pensamento jurídico processual penal brasileiro. E, na outra perspectiva, a ideia das infrações cometidas à luz, né? E esse é o segundo critério para termos continência e, portanto, modificação das possibilidades de competência penal, as infrações serem cometidas à luz de previsões taxativas, de previsões dogmáticas, normativas, delimitadas específicas, que são os artigos 70, 73 e 74 do Código Penal. E, portanto, fomos para a ideia das regras de fixação dessa competência, ou, digamos assim, nessa forma dual entre conexão e continência. Falamos aqui, portanto, sobre as regras de fixação dos casos, à luz do artigo 78, né? Ou seja, todos os critérios esculpidos ali pelo artigo 78, para o caso de conexão em crime continuado e complemento pelo artigo 71, ou seja, numa forma de regra de fixação de conexão e continência, digamos assim, numa particularidade dispositiva específica. E ficamos, portanto, de reiniciarmos hoje acerca dos efeitos da conexão e da continência no processo penal brasileiro, para depois irmos para o outro tópico denominado de teoria geral da pena no processo penal brasileiro. Bom, quando falamos de efeitos desses dois institutos dentro da ideia de competência penal, portanto, conexão e continência, nós estamos falando daquilo que os autores chamam de a necessidade de unificação dos processos, né? Portanto, os efeitos que podem advir
desses dois institutos, é que faz-se necessário, por causa das complexidades processuais, né, ou até mesmo daquilo que os autores vão chamar de conflituosidades à luz do processo penal, faz-se necessária, portanto, a ideia de unificação dos processos. Ou seja, unificação dos processos por ter, num objeto específico, a ideia de conexão, que o objeto aqui específico seria os crimes. Então, portanto, quando eu tenho uma reunião de tipologias, de injustos, de delitos e de crimes, eu vou, portanto, poder tratar da ideia de unificar os processos, já que se tratam de crimes conexos. Sobre essa questão, o tratamento é dado pelo artigo 79 do Código de Processo Penal, né? E o artigo 79 ele vem esculpir uma redação que pode ser interpretada através das letras de querer, ou da ideia de que requer-se uma unidade do processo para o julgamento. Ou seja, eu não preciso fazer vários julgamentos sobre uma série de crimes em que eu tenho um único sujeito ativo do delito. E esses crimes são conexos, digamos assim. Então, pela conectividade ou pela conexão dos crimes e a unidade de sujeito ativo do delito, ou um único sujeito ativo do delito, eu teria, portanto, aí os efeitos da conexão e da continência pela unificação do processo. Entretanto, há casos que serão irremediáveis à cisão processual, como bem se refere à doutrina, ou seja, a separação processual. E essa cisão, e o título ou a terminologia é exatamente essa, dada pela doutrina, essa cisão, ela é uma cisão de duas categorias, digamos assim. Ela é uma cisão de categoria obrigatória ou de categoria facultativa, como se refere o pensamento jurídico. Então, eu vou estar à luz de uma cisão processual de categoria obrigatória, e, portanto, os processos terão que ser desmembrados, ou seja, descompostos, e eu terei vários julgamentos, digamos assim, quando estamos à luz, por exemplo, de uma conflituosidade entre jurisdição comum e jurisdição especial. Ou seja, quando eu tenho uma conflituosidade entre o tratamento processual para aquelas tipologias entre uma justiça comum e a justiça militar, por exemplo, né? Ou mesmo quando se trata de um juizado em que a competência ela vai se dar no campo das infrações penais e, portanto, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei 8.069 de 90, e que, portanto, o juiz se torna obrigado, portanto, a construir essa cisão. Isso se torna obrigatório, não há o que se discutir. Ou seja, nós já discutimos aqui a ideia de foro competente, de vara ou justiça, né? Assim como de justiça especial, justiça comum. Essa primeira cisão, ou casos de primeira cisão, digamos assim, obrigatória, né, se dá exatamente por uma incompatibilidade, não apenas com a ideia da justiça, não apenas da tipologia praticada, mas fundamentalmente do sujeito e da própria categoria de justiça, como no exemplo dado pela doutrina, na conflituosidade entre justiça comum, justiça militar, justiça eleitoral, como nós vimos, portanto. Mas o artigo 152 do Código de Processo Penal vai trazer a redação que pode organizar essa conflituosidade ou racionalizar, portanto, essa primeira ideia de cisão obrigatória. Enquanto que eu vou ter a ideia de cisão facultativa, e aí nós teremos uma série de critérios construídos lá pelo artigo 80 do Código de Processo Penal, partindo, portanto, de que haverá uma cisão processual quando se identificar a infração em função do lugar. Esse é o primeiro critério, quando eu tiver que observar a infração em função do lugar, de tempo e de circunstâncias que definem, portanto, o delito ou os delitos. Esse é o primeiro momento. O segundo momento seria o excessivo número, como bem se refere à doutrina, o excessivo número de acusados no processo, e que isso pode ensejar a cisão, mas ainda assim é facultativo, tanto o primeiro quanto o segundo critério, dentro do instituto da facultatividade da cisão
em função de conexão e contingência processuais penais. O terceiro critério é evitar, no caso, por exemplo, de uma prisão cautelar como a prisão provisória, evitar o prolongamento da mesma, né? E aí desmembrar para um tratamento específico e uma análise, digamos assim, específica por um magistrado. E o quarto e último critério colocado pelo artigo 80 do Código de Processo Penal é bem uma metafísica, porque deixa bem aberto por se tratar de um motivo relevante interpretado pelo juiz. Ora, então, aí nós poderíamos perguntar qual é o motivo relevante que um juiz pode levantar, portanto, para estabelecer uma cisão, né, no campo processual, seja pela conexão ou pela contingência. Saindo de uma previsão normativa e jogando para o poder discricionário do juiz determinar qual é o motivo relevante e que ele tem que fundamentar para, portanto, praticar essa cisão. Enfim, essas são as premissas, esses são, portanto, os critérios e que estão dentro da ideia dos efeitos que podem gerar com a efetividade processual penal da conexão ou da continência, conforme o nosso Código de Processo Penal. Saindo, portanto, desse capítulo, nós vamos para o outro tópico, e que para os autores, e qualquer autor, não só aqui no Brasil ou em qualquer outra realidade, né, poder-se-ia significar, portanto, o tópico ou o capítulo principal da ideia processual penal em qualquer modelo de direito, desde que nós estejamos falando de um processo penal de natureza acusatória. Ou seja, quando tratarmos de um processo penal em que a ideia ela é fundamentalmente acusatória, para os autores, o capítulo da prova ele se torna o mais relevante de todos os capítulos. Aliás, a doutrina ou o pensamento jurídico se divide entre a ideia principiológica do processo penal, ou seja, os princípios, sejam aqueles esculpidos na Constituição, sejam aqueles implícitos à Constituição, e o capítulo da prova como os dois núcleos, digamos assim, de maior relevância dentro do processo penal para uma efetividade da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos ou dos procedimentos judiciais. Então, a prova ao lado dos princípios, ou os princípios ao lado da prova, aparecem como os dois tópicos fundamentais de um processo penal democrático, de um processo penal de natureza acusatória, digamos assim. Partindo dessa ideia, portanto, né, e aqui, infelizmente, a gente vai ver só uma teoria geral mesmo da prova. Ao final, eu vou deixar aqui alguns tópicos, vou colocar no chat, que aí ficam a critério das pesquisas de vocês, para poderem continuar a leitura e até se aprofundarem em matéria de prova do Instituto, porque, como diz bem a doutrina, é um dos institutos mais relevantes, se não o mais relevante. Nós iniciamos, portanto, com a ideia do que é prova, ou seja, qual é o conceito de prova, qual é a definição de prova, né? O que é que eu posso entender por prova, né? Porque prova, como leciona na doutrina, e aí são vários, digamos assim, dos autores mais manualistas, como Guilherme Nucci, juiz aposentado, ou o próprio Aurí Lopes Júnior, ou autores, digamos assim, daquela escola do Rio Grande do Sul, que escreve sobre direito penal, mas também fazem incursão no direito processual penal, ou nas palavras de Jacinto Coutinho, também do sul do país, sempre se socorrendo da etimologia da palavra, indo até a língua latina para traduzir prova como probatio, ou seja, como um ensaio, né? Como aquilo que é uma estética da explicação ou da demonstração, né? Para nós, prova é o objeto material ou imaterial que auxilia a formação do convencimento do juiz. E na doutrina brasileira você vai encontrar, e já encontraram com as suas leituras, de que prova seria esse objeto, né, de contribuição para o livre convencimento do juiz para uma prolação
da decisão judicial, seja ela de absolvição ou de condenação. Para nós, a prova é um objeto, e ela é um objeto tanto material quanto imaterial. Eu posso ter provas materiais, ou seja, documentais, né? E a prova técnica, a prova pericial, como uma prova material, ou eu posso ter provas imateriais, como, por exemplo, a confissão, como, por exemplo, o testemunho. E aí se discute se no direito brasileiro, por exemplo, se no campo da investigação das organizações criminosas, a utilização da interceptação telefônica, ela seria prova material ou prova imaterial, e a doutrina brasileira vai dizer que ela não é nem prova, mas sim ela é um meio de produção de prova. Prova seria o que se apura na interceptação telefônica. A interceptação telefônica seria apenas o meio, a interceptação é o meio para produzir a prova e não exatamente a prova. Enfim, fica essa discussão. Mas para nós, definitivamente, é o objeto material ou imaterial que auxilia o julgador, o intérprete da norma, o juiz, na formação do convencimento. E para nós também, não no livre convencimento do juiz, digamos assim, mas no convencimento, porque o convencimento do juiz não é livre em momento algum. O convencimento do juiz sempre está vinculado. Ou ele vai estar vinculado à própria prova, ou ele está vinculado à lei, ou ele está vinculado à argumentação jurídica, ele está vinculado. Mas essa ideia de livre convencimento do juiz, convencimento livre, não penso que tenha sentido. O que significa dizer que a prova não é, ou que a prova não tem outro sentido que não figurar no processo penal como um instrumento de persuasão, né? A prova é, portanto, o principal instrumento de persuasão, né, em relação a um fato supostamente acontecido. Porque deixará de ser supostamente acontecido quando essa prova apresentada pelas regras determinadas pelo processo penal de natureza acusatória, quando apresentadas, quando analisadas, quando avaliadas e quando, né, contraditas, né, e, finalmente, com o pronunciamento do juiz acerca da tradução do seu convencimento. Então, a prova, sem dúvida alguma, ela é o instrumento pelo qual se constrói a persuasão em relação a um fato. Fato esse que vai se comprovar ou não comprovar conforme a prolação da sentença, sendo a sentença condenatória ou absolutória. Se condenatória, comprova-se o fato. Se absolutória, não comprova-se o fato, obviamente. E, portanto, digamos assim, essa persuasão, ela se dá e ela está relacionada não apenas, como diz a doutrina, e eu diz muito bem, não apenas a isso que eu acabei de me referir, ou seja, não apenas ao fato supostamente praticado, mas também aos acontecimentos de atos relacionados no processo. Então, portanto, a prova ela teria duas grandes funções dentro do processo penal. Ora, persuadir o julgador na sua formação de convencimento, ora, relacionada aos atos de um processo penal. Então, ela teria uma função dual dentro do processo penal brasileiro, conforme diz a maior parte da doutrina brasileira. E aí eu estaria falando, por exemplo, de prova em três características, dizem os autores. A primeira delas, quando eu falo de ato de provar. E quando se fala de ato de provar, está se falando de verdade no processo, ou seja, o ato de provar é o ato de construir a verdade no processo, direcionada a uma finalística, a uma finalidade, qual seja a persuasão do julgador e, portanto, a formação do seu convencimento para uma prolação da sentença, conforme a argumentação construída por você e a apresentação da prova requeridas, digamos assim. Então, o ato de provar não é outra coisa que a construção da verdade no processo penal, que é diferente do meio de provar, né?
se o ato de provar é a construção, e aqui eu vou me afastar um pouco da doutrina brasileira, o meio de provar é a demonstração de uma verdade posta, só que agora no processo. Como nós estamos no campo do direito, eu penso que se falarmos de uma prova pericial, até que me aproximo da ideia de demonstração. Mas quando falamos de outras provas, falamos de explicação. O meio de provar seria um momento de explicação da verdade no processo penal, e não de demonstração da verdade. Mas explicar ao julgador, explicar ao intérprete da norma, explicar ao juiz, né, uma verdade que ela tem que estar no processo penal e que, portanto, vai vincular o convencimento do juiz. Mas para a doutrina majoritária no Brasil, a expressão que traduz o critério 2, ou segundo critério, meio de provar, não é outro que demonstrar a verdade no processo penal. E como terceiro critério, a ideia de resultado de ação da prova no processo penal. Ou seja, o que ela ocasionará no processo penal? Qual o resultado que a prova trará para esse processo penal? Será um resultado de absolvição? Será um resultado de condenação? O que essa prova exatamente trará como resultado para as partes através do Estado pessoa, na figura do magistrado ou na figura do juiz? Portanto, essa é a descrição, digamos assim, conceitual daquela palavra chamada probatio, ou probatio, digamos assim, na língua latina ou na língua italiana, né, para muitos. Muito bem, saindo dessa discussão geral, ou seja, saindo dessa estética geral do Instituto da Prova, podemos caminhar para a ideia dos objetivos ou do objetivo e natureza jurídica da prova. Ou seja, qual é o objetivo de uma prova no processo penal e qual é a sua natureza jurídica? Ora, a prova aparece no processo penal como ela é um objeto, aqui eu vou utilizar a expressão, como forma de obtenção, forma de obter o convencimento do julgador, né? Forma de construir a persuasão do julgador. O objetivo da prova é persuadir o julgador, ou seja, vincular o seu convencimento a ela própria e, portanto, condicionar a prolação da sentença. Obviamente que esse convencimento do julgador, quando colocado num instituto chamado sentença penal, ele terá que ser traduzido, portanto, pela ideia de motivação e fundamentação da sentença. Ou seja, ao admitir e ao ser persuadido por uma categoria de prova, quando ela aparecer na sentença, o juiz deverá motivar e fundamentar não só a ideia da prolação do decísio, mas a própria ideia da utilização da prova como fundamento da decisão judicial. A prova como motivo ou como motivação e fundamentação da própria decisão judicial. O que significa dizer que, mesmo sendo a prova, e aí não vamos tratar por hora das categorias dela, da prova, mas mesmo com toda essa função dentro do processo penal e com esse objetivo, a natureza jurídica da prova não deixa de ser de uma estrutura de direito subjetivo. A prova, portanto, está dentro ou está no campo dos direitos subjetivos. Ou seja, dentro do direito subjetivo, condicionado ou vinculado à ideia das normas processuais de aplicação imediata. Significa dizer que o Instituto da Prova, ou das categorias de prova, todos os institutos de categorias de prova, são previstos por normas processuais penais e não normas materiais. Então, a natureza jurídica, vai dizer a doutrina, é de um direito subjetivo. Ora, se a prova é isso através de objetividade e natureza jurídica, então quem são ou quais são os destinatários dessa prova, ou dessas provas, já que nós vamos aqui tratar de várias categorias? Ora, os destinatários não são que outros dois.
Portanto, nós temos dois sujeitos para os quais a prova se dirige, digamos assim, né? E esses dois tipos de destinatários da prova podem ser caracterizados, ou devem ser caracterizados, como imediatos e mediatos. Eu estou falando de um sujeito imediato e, portanto, o inaugural, que é a autoridade judiciária. A prova se destina para uma interpretação, para uma análise, para uma verificação, pela autoridade judiciária, primeiramente. E como sujeito, ou como tipos mediatos destinatários da prova, as partes, e no campo do processo penal, a acusação e a defesa. Portanto, nós temos aqui os destinatários dessa prova. Se a prova tem objetivo, tem natureza jurídica e tem destinatários, ela também tem um objeto. Apesar dela ser um objeto, ou mesmo ela sendo um objeto, a prova também tem objetos, digamos assim. Não objetivos, mas objetos. Porque objetivos nós acabamos de ver, portanto. Ora, e quando falamos de objeto da prova, o que é que o pensamento jurídico quando falamos de objeto da prova, o que é que o pensamento jurídico coloca como objeto da prova? Para fazer a distinção entre objetivo e o quê? Porque o objetivo da prova é construir a persuasão para organizar o convencimento do julgador. Esse é o objetivo da prova. Que é o mesmo objetivo da argumentação jurídica. Toda a argumentação jurídica visa a persuasão do julgador e, portanto, a conformação do seu convencimento. O objetivo da prova é também construir essa persuasão. E o objeto da prova? E aí a doutrina vai lecionar no sentido de que toda vez que eu estou falando de objeto de prova, eu estou falando daquilo que seja de conhecimento e demonstração que viabilize e legalize o próprio processo penal ou o julgamento. Para a doutrina brasileira, para a maior parte, ou a maioria, ou a doutrina majoritária no Brasil, quando estou falando de objeto, estou falando de conhecimento e demonstração através da prova que viabilize o julgamento. Na nossa interpretação, é isso sim. Ou seja, quando eu estou falando de objeto, estou falando de conhecimento e demonstração para viabilizar o julgamento. Mas eu não posso esquecer da ideia de legalidade e do próprio processo. Então, não é só viabilidade e demonstração do julgamento, mas é viabilidade, demonstração e legalidade do processo e do julgamento. Porque a ideia de prova, ela parte lá da investigação, ou seja, da fase pré-processual como primeira fase da persecução penal. Então, quando eu falo de objeto na figura da prova, eu não posso falar apenas do julgamento, mas eu tenho que falar da investigação, do processo e da decisão. Então, eu tenho que falar do quê? De conhecimento, demonstração e legalidade de todo o cômputo do processo penal. Ou seja, de todo o cômputo envolvendo a persecução penal, digamos assim. E como é que se caracteriza esse objeto? E aí, esse objeto, ele pode ser um objeto da prova ou um objeto de prova, diz a doutrina e o reconhecimento pelos julgados e, portanto, pela jurisprudência. Eu vou estar à luz, portanto, de um objeto da prova quando a ideia for referente ao conhecimento ou aos conhecimentos relevantes para o julgamento do juiz. Ou seja, um objeto da prova relevante que o juiz, sem o qual não poderá, portanto, prolatar a decisão, seja ela absolutória ou condenatória. Ou seja, o juiz precisa, portanto, dessa referência de conhecimento e que ela é, sem dúvida alguma, relevante para esse momento. Ou eu estarei à luz de objeto de prova, quando a ideia for pertencente a provas e elementos da prova, né, que não esteja obrigada pela lei. Ou seja,
No primeiro caso, quando estou falando de objeto da prova, ela é relevante porque há uma previsão legal e que, portanto, o juiz está obrigado. O juiz tem que dizer, opa, ou melhor dizendo, o juiz tem que observar uma previsão legal e que ele tem que estar, portanto, ali como observador dessa previsão legal para saber que ela é relevante e que, portanto, a análise da prova tem que se dar à luz daquela lei. E por isso é, portanto, um objeto da prova. Enquanto que o objeto de prova desobriga o observador ou o intérprete, já que não há uma previsão legal sobre essa análise, sobre essa observação. Porque o objeto se diz, ou o objeto diz diretamente a própria ideia de prova e dos elementos da mesma. Então, eu teria aqui a caracterização do que seja objeto na produção da prova no processo penal brasileiro. E, partindo disso, a ideia de classificação da prova, que aí nós teremos como diz a doutrina, um dissecamento bem mais longo do que em qualquer outro momento do estudo sobre a prova. Quando falo de classificação da prova, tenho que começar aqui por um ponto que afirma que a classificação se dá primeiramente quanto exatamente ao tópico que vimos anteriormente. Ou seja, a classificação da prova se dá quanto ao objeto primeiramente. E, portanto, aqui, quando falamos de objeto, ou quanto ao objeto relacionado à classificação, estamos falando de prova direta, que é o próprio fato e a demonstração do fato, e isso é a prova direta, ou, mais à frente, estamos falando de prova indireta, que são acontecimentos que levam à explicação ou à demonstração do fato. No primeiro caso, eu estou à luz do próprio fato. É a classificação da prova quanto ao objeto. O fato é isto, excelência. O fato é demonstrável, ou seja, o fato é inquestionável. Então, aí, a prova é direta. Quando a prova é direta, é porque eu tenho que ir atrás de uma informação que me leve ao fato. Está aqui, portanto, o caráter indireto da classificação da prova. Ou seja, esse acontecimento me conduzirá ao fato propriamente dito, digamos assim. E aqui eu tenho o primeiro critério de classificação. Quanto ao objeto, por prova direta ou por prova indireta. Para o momento seguinte, nessa classificação, nós temos, portanto, quanto ao efeito ou valor dessa prova. Cada prova, ou como também na ideia da competência penal nos institutos da conexão e da continência, nós vimos, portanto, que os efeitos aparecem sempre. E é à luz dos efeitos que o sistema se organiza também, digamos assim. E quanto à classificação, num segundo critério, quanto ao efeito ou ao valor dessa prova. E quando estamos falando de efeito ou valor em matéria de prova penal, nós estamos falando do grau de certeza que ela pode oferecer para o convencimento do juiz. Ou seja, o grau de certeza que ela gera na apreciação pelo juiz, na apreciação pelo julgador, pelo intérprete da norma. Ora, e esse grau de certeza à luz da apreciação pode ser por uma ideia de plena certeza, ou por uma ideia de não plena certeza. Né? E aí eu vou estar à luz da ideia de plena certeza quando a certeza é diretamente do fato. Ou seja, ou melhor dizendo, quando a certeza vem diretamente do fato. Aí se dá a graduação plena, né, dos efeitos da prova. O efeito é que eu terei, portanto, a partir desse momento, um convencimento estruturalmente fechado pelo juiz a partir de então. Ou pode se dar, portanto, pela ideia da não plena certeza, o que significaria dizer, como diz a doutrina, não plena certeza é incerteza plena. Ou seja, quando eu estou no campo da incerteza e o juiz não tem a estrutura fechada do convencimento. Ou seja, a incerteza quanto ao fato se torna para a prolação da sentença ou para o fechamento do convencimento do juiz uma questão limitada. Ou seja, o juiz vai precisar de mais subsídios para poder
prolatar a decisão, ou seja, vai precisar de mais produção de prova, digamos assim. E este é o segundo critério da classificação, quanto ao efeito e ao valor da prova. Para, em seguida, tratarmos, no terceiro critério, quanto ao sujeito, né? Ou a causa, ou seja, quanto ao sujeito ou à causa da classificação da prova. E quando eu estou falando de sujeito ou causa em matéria de prova penal, nós estamos falando, obviamente, da prova real como resultado do fato. Não confundir prova real com verdade real. Verdade real vamos falar mais à frente, daqui a pouco. Portanto, como primeiro critério do critério quanto ao sujeito ou à causa na prova, na sua classificação, não é outra ideia inicial de que a prova tem que estar dentro de uma ideia de prova real, portanto, resultado do fato. Ou seja, a prova real é a consequência do fato. Por exemplo, crime de homicídio, eu tenho um resultado real. Qual é o resultado real do crime de homicídio? Qual é a materialidade do crime de homicídio? A causa-morte. Portanto, para haver um crime de homicídio, é preciso que tenha tido uma causa-morte. Essa é uma ideia real, não é ideia de prova, uma ideia real, só para ilustrar a ideia de prova real. Ou a ideia de prova processual, né? Que é através do conhecimento de alguém que pode corroborar o fato acontecido. No primeiro caso, como prova real, né? Apenas para ilustrar a ideia de prova no processo e na sua classificação, uma fotografia, um vídeo, né? Poderia figurar como prova real para a ideia de resultado do fato. Por exemplo, um vídeo, alguém alvejando o outrem, e esse outrem depois está no estado de causa-morte. Esse vídeo se comprova como uma prova real. Enquanto que a prova pessoal, ela pode ir para o campo das testemunhas, né? E aí eu vou precisar de alguém que conheça, né? Conheça a realidade do fato acontecido e que possa traduzir essa realidade. E aqui eu tenho o terceiro critério, né? Denominado de quanto ao sujeito ou à causa. E a doutrina ainda elenca um quarto critério, que é denominado de critério quanto à forma da prova ou à aparência da prova. Quando estamos falando de forma ou de aparência da prova, estamos falando de afirmação da prova. E essa afirmação da prova, no campo da forma ou da aparência, ela se dá, em regra, por uma prova testemunhal. Aí se dá a afirmação. Para a doutrina brasileira, a afirmação é quando uma testemunha afirma uma realidade referente ao fato delituoso, ao fato acontecido. Ou, quanto ainda à forma e aparência, no sentido de demonstração. E aí, demonstração é uma prova material sobre a realidade do fato acontecido. Afirmação é testemunho, demonstração é materialidade. Seriam, portanto, os dois subcritérios, digamos assim, do critério quanto à forma e aparência da prova no processo penal brasileiro. Um outro subtópico que aparece no estudo das provas é aquele nominado de meios de prova, né? A construção dos meios de prova, ou a elaboração dos meios de prova, ou a formulação dos meios de prova. Mas o que seriam esses meios de prova? Qual o conceito, qual a definição dos meios de prova, para que, portanto, eu tenha uma ideia sobre esse instituto? E aqui a doutrina brasileira converge no sentido de que estamos falando de mecanismos ou de instrumentos que operacionalizam, e aqui a palavra eu estou colocando por conta, esses mecanismos ou esses instrumentos operacionalizam a própria produção de provas, né, por um lado, e funcionalizam, por outro, o conhecimento pelo magistrado para o julgamento. Então, quando eu estou falando de meios de prova, também estou falando de um instituto ou de um tópico dual, né? Ou que ele teria uma função dual. Ele é um mecanismo e um instrumento, né, que operacionaliza, portanto, a produção da prova e, por outro lado, funcionaliza o conhecimento do magistrado
para uma prolação de sentença no campo da certeza, já que se não houver, não poderá aparecer a sentença no espaço do processo penal. Ora, mas existem critérios para, portanto, falarmos de instrumento que operacionaliza a produção de prova ou que funcionaliza, portanto, o conhecimento do magistrado para a prolação da sentença. Nós estamos falando, ou a doutrina bem se refere, à luz do Código de Processo Penal, estamos falando de provas nominadas e provas inominadas. E aqui a questão ela é fundamentalmente normativa, fundamentalmente dogmática e material ou processual penal. Quando eu estou falando de normas, de provas nominadas, para a ideia dos meios de produção dessa prova, meios de prova, quando eu estou falando de provas nominadas, eu estou falando, né, da prescrição normativa trazidas do artigo 158 a 250 do Código de Processo Penal. Então, se a prova ela é nominada, então ela é taxativa e ela está em um desses artigos, que vão do 158 ao 250 do Código de Processo Penal. E se eu estou falando de normas inominadas, ou seja, tenho que escapar, portanto, da previsão normativa. Se as normas são inominadas, fica a cargo da doutrina e da jurisprudência estabelecer nomenclaturas para essa prova no momento de efetivação dos meios de sua produção, digamos assim. Então, quando estamos falando de provas inominadas, estamos falando de meios não disciplinados normativamente. Ou seja, de meios não disciplinados pela dogmática penal, pela dogmática processual penal. Já que prova, nós vamos tratar só em matéria de dogmática processual penal e não material ou do direito penal. E aí a doutrina isso se ocorre por metafísicas, pelo menos na nossa expressão, quando ela diz, com relação a essa ideia dos meios de prova e nas provas nominadas, não há discussão. Olhemos os artigos 158, 159, vamos até o 250, e vamos dar uma olhada nessas várias possibilidades taxativas de prova, né, ou várias realidades de prova no processo penal brasileiro. Mas quando se trata de provas inominadas, aí a doutrina brasileira vai para o campo do que fragiliza muito a ideia, que é o campo denominado de o princípio da verdade real no processo penal. Então, procurando fundamentação, procurando legalidade, procurando legitimidade na ideia do princípio da verdade real, né, a doutrina entende que as provas inominadas são permitidas e são utilizadas e podem e devem ser utilizadas conjuntamente com as normas nominadas e, portanto, normativamente previstas. E esse é o posicionamento da maior parte da doutrina no processo penal brasileiro. Essa, digamos assim, é a construção de uma regra no processo penal brasileiro. Mas são meios, né, são meios atípicos de prova, né? O que, para um processo penal da legalidade, para um processo penal de estrutura acusatória, etc., na nossa interpretação fica um pouco fragilizado. Mas, enfim, dá-se assim, digamos, portanto, nesse sentido que eu quero me referir. Mas há vedações, porque aqui nós estamos nesse campo dual de provas nominadas taxativamente previstas, provas inominadas, que são condições atípicas ou meios atípicos de produção de prova, mas nós estamos no campo da liberdade probatória. Seja em um nominado, seja no outro inominado, nós estamos no único campo, o campo da liberdade probatória. Só que esse campo da liberdade probatória, ele não é ilimitado. Ele não é infinito. Né? Ele está dentro de uma ideia sistêmica também. Portanto, ele tem fronteiras e que não pode ultrapassá-las, digamos assim. E, portanto, ele tem vedações.
mesmo o campo da liberdade probatória chega numa fronteira que ela diz, você pode vir até aqui. Ora, e, portanto, esse campo de meios de produção da prova encontra limitação, por exemplo, no artigo 155 do Código de Processo Penal, quando faz uma conexão com o direito civil e o direito processual civil, ou especificamente com o direito processual civil, quando nós estamos falando do estado civil das pessoas, e que, portanto, esse estado civil das pessoas, ele é agasalhado por uma proteção e que não pode ser levado a processo sem uma teoria do procedimento, né? E aí o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece um rito para que, portanto, tenhamos a preservação desses, digamos assim, dessa previsão do 155 com o Código Civil, o Código de Processo Civil. Ou quando, no campo processual, nós estamos à luz de personagens que adentram a cena, mas são personagens de menor idade. Ou seja, são personagens sobre os quais temos que ter todos os cuidados com relação à sua imagem, à sua identificação, à sua proteção em si, digamos assim. E aí aparece o enunciado 74 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da questão quando envolve menores de idade, né? E que, portanto, à luz de menor idade, né, joguemos lá para a ideia da Lei 8.069 de 90, para o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou outra fronteira, e essa aqui ela é uma fronteira tanto de natureza infraconstitucional quanto de natureza constitucional. Portanto, ela engloba todo o sistema processual, digamos assim, né, que é a ideia da vedação das provas ilícitas, estabelecidas pelo artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, e o artigo 157 do Código de Processo Penal. Então, eu teria aqui três fronteiras limitadoras, portanto, do espaço de liberdade denominado de probatório, ou do espaço probatório da liberdade por meios de produção de prova. E este último, a vedação, e essa é a fronteira fundamental, na ideia de um processo penal democrático, de um processo penal de natureza acusatória, que é a vedação da utilização de provas ilícitas pelo artigo 5º, repito, inciso 56 da Constituição Federal, e o artigo 57 do Código de Processo Penal, digamos assim, conforme está previsto lá. E nesse campo da ilicitude da produção de prova, ou dos meios de prova, digamos assim, né, aparece essa figura que ela está prevista tanto na estrutura infraconstitucional quanto na estrutura constitucional. Portanto, ela estaria na base do sistema e no topo do sistema, naquela ideia, só para ilustrar a ideia kelseniana da hierarquia, e aqui não estou falando de hierarquia de norma, mas de hierarquia de pensamentos acerca da utilização da prova no processo penal, né? A ideia das provas ilícitas, né? E tem um livro no direito penal, no direito processual penal português, que é o livro do professor Manuel da Costa Andrade, né? A prova no processo penal, que inclusive foi a sua tese de doutorado no final dos anos 70, 77, 78, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Faça a sugestão, talvez encontre aí pelo Google uma versão em PDF do livro do professor Manuel da Costa Andrade, A Prova no Processo Penal, que hoje, inclusive, Manuel da Costa Andrade é o presidente do Tribunal Constitucional português, ou o presidente do Tribunal Constitucional da República Portuguesa, digamos assim. Muito bem. Essa ideia das provas ilícitas no processo penal, ela surge naquilo que a doutrina chama de uma divisão trifásica. Ou seja, eu teria provas proibidas, ou proibição de provas, ou provas proibidas ou não permitidas, né?
e teria provas ilícitas e ilegítimas. As provas proibidas, e que, portanto, não vão figurar de maneira alguma no processo penal, né, elas são o gênero, do qual eu teria duas espécies. E as espécies são exatamente essas: as provas ilícitas e as provas ilegítimas. E há, sem dúvida alguma, uma diferenciação entre provas ilícitas e provas ilegítimas. Eu estou falando de provas ilícitas e por meio de produção dessa prova que ela se torna ilícita, né? Ou seja, o meio da produção da prova faz com que ela se torne ilícita, e ela própria também, no modus operandi do meio da produção, se torna ilícita. Eu estou falando de provas ilícitas quando estamos à luz de uma violação de um princípio penal constitucional. E, portanto, aí a prova é de categoria ilícita. Então, quando eu estou à luz dessa violação de um princípio penal constitucional, a prova será ilícita. Exemplo, a produção da prova por tortura, à luz, portanto, do tipo penal de tortura, da conduta do que é tortura, da definição e do conceito do que é tortura, à luz da Lei 9.455/97. Então, uma prova que é obtida mediante tortura, ela é uma prova ilícita, porque ofende um princípio penal, um princípio constitucional penal. E, portanto, ela é uma espécie de prova proibida no processo penal, no qual o gênero é a prova proibida. A prova ilícita é a espécie. Ou eu estou à luz da denominada prova ilegítima, quando... desculpe, ainda, não apenas na ideia, digamos assim, principiológica penal constitucional, não apenas nessa ideia, mas também, para além de uma ofensa a um princípio penal constitucional explícito na Constituição ou implícito à Constituição, estaria, portanto, também à luz de uma perspectiva de estrutura infraconstitucional. Mas essa perspectiva de estrutura infraconstitucional vai se dar fundamentalmente para a prova ilegítima e não ilícita. A prova ilícita, ela já tem a estrutura das estruturas. Ela pode ter uma estrutura infraconstitucional, mas ela já tem uma estrutura que não precisa de nenhuma outra estrutura, que é a estrutura constitucional principiológica penal e não processual, digamos assim. Como, por exemplo, essa da questão da tortura. Ou eu estou à luz dessa ideia da prova ilegítima, quando a violação é um princípio, mas não um princípio constitucional penal, mas há uma violação a um princípio constitucional processual penal, em primeiro plano, e que ela também tem digamos, uma estrutura constitucional. Mas, para além dessa estrutura constitucional, no campo das provas ilegítimas, eu terei também uma violação ou uma ofensa às normas processuais penais. Então, eu tenho a previsão do artigo 159, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que constrói essa dualidade da prova ilegítima. Por exemplo, eu terei uma prova ilegítima quando o exame de corpo de delito, aqui é uma hipótese, quando o exame de corpo de delito for realizado por alguém não habilitado. Ora, essa prova, ela é totalmente ilegítima. Ela não é ilícita, ela é ilegítima. Aqui, a diferenciação entre as espécies do gênero provas proibidas. E o artigo 157 do Código de Processo Penal determina que as ilícitas, elas são irremediáveis, digamos assim.
seja, as provas ilícitas, elas são imprestáveis. Ou seja, elas não têm utilidade alguma, elas não devem ter utilidade alguma para o processo penal. Exatamente por causa dessa estrutura inicial constitucional, já uma estrutura inicial constitucional. Já as provas ilegítimas, né, elas são remediáveis, porque elas podem, através dos meios de produção, serem reconstruídas e agora, por exemplo, nesse caso do exame de corpo de delito, realizado por uma, digamos assim, por uma pessoa ou uma autoridade habilitada, digamos assim. Mas a doutrina discute ou constrói o debate à luz do artigo 157 do Código de Processo Penal, né, que vai dizer que devem ser retiradas. Sim, a prova ilícita ela deve ser retirada do processo penal e não voltar nunca mais. A prova ilegítima deve ser retirada, mas pode voltar com a sua ressignificação de legalidade, digamos assim. E para isso, a doutrina, ou para essa diferenciação, para essa construção, a doutrina brasileira constrói a teoria ou as teorias através de princípios que nós aqui já tratamos, como o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade dessas provas, e, portanto, pela proporcionalidade elas não poderiam ser admitidas, pela razoabilidade não poderiam, e por aquilo que a doutrina chama princípio do sacrifício, por causa exatamente ou da sua ilicitude plena ou da sua ilegitimidade plena. No caso da ilicitude plena, não tem remédio. No caso da ilegalidade plena, pode ter ressignificação. E por isso, as teorias seriam construídas por essa ideia teórica trifásica. Ideias de proporcionalidade, ideias de razoabilidade e ideias de sacrifício. São esses, digamos assim, os três critérios utilizados pela doutrina brasileira. E nessa realidade do pensamento processual penal brasileiro, da doutrina brasileira, nasce uma teoria no Brasil, né? Ou nasce uma teoria das letras do pensamento jurídico brasileiro, que é a ideia da teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Ou simplesmente a ideia da ilicitude da prova por derivação. Eu tenho uma que contamina todas as demais, ou seja, uma prova com a sua estrutura de violações, seja a princípios constitucionais ou a normas infraconstitucionais, uma única por essa contaminação. Portanto, essa única é a árvore, o que significa dizer que se a árvore está envenenada, todos os frutos dados por ela também estão envenenados, ou seja, são imprestáveis para o consumo. No caso da prova no processo penal, são imprestáveis para um tratamento processual penal que tem como objetivo, né, a persuasão para a formação do convencimento do juiz e a prolação da decisão judicial. Portanto, a teoria dos frutos da árvore envenenada ou da prova ilícita por derivação, ela tem origem na realidade processual penal brasileira. Ela é reconhecida, inclusivamente, essa construção é reconhecida tanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto pela previsão normativa do artigo 157. E seja pela ideia jurisprudencial da Corte Suprema ou da própria normativa do Código de Processo Penal, essas provas devem ser desentranhadas. Ou seja, o desentranhamento dessas provas por causa da contaminação dos frutos dessa árvore, né, se dará pelo artigo 395 do Código de Processo Penal brasileiro,
com a sua redação recente dada pela Lei 11.719 de 2008. Então, eu teria aqui a conclusão da ideia dessa teoria, denominada de teoria dos frutos da árvore envenenada ou ilícitas por derivação, à luz daqueles 3 critérios de proporcionalidade, razoabilidade e sacrifício da prova. O que nos conduz para um tópico seguinte, na realidade da classificação das provas, denominado de o ônus da prova. Quem tem, portanto, o ônus da prova? Ou, antes de mencionarmos sobre isso, o que é o ônus da prova? Né? Como bem leciona a doutrina brasileira. Estou falando, portanto, de ônus da prova, quando a ideia é tratar acerca dos encargos atribuídos às partes no processo penal, ou seja, a acusação e a defesa. Então, quem tem o ônus dos meios, quem tem o ônus da produção, quem tem o ônus da apresentação das provas no processo penal brasileiro? Ou seja, quem tem o ônus, né, da demonstração ou da alegação de provas no processo penal brasileiro? De quem é esse ônus? Né? Ora, o artigo 156, na sua primeira parte, artigo 156 do Código de Processo Penal, na sua primeira parte, informa quem tem o ônus, portanto, de demonstração, de alegação, de apresentação, de produção da prova no processo penal. E aí, conforme o próprio artigo 56, ou a partir do artigo 156, nós temos 2 posições na doutrina, que vão se traduzir por posição minoritária e posição majoritária, como bem exemplifica todos os manuais de processo penal. Uma posição minoritária afirma que o ônus da prova é sempre da acusação. A acusação sempre tem que produzir a prova, demonstrar a prova e apresentar a prova com ela própria, a acusação. A posição majoritária diz que não, que é tanto da acusação quanto da defesa a demonstração e a apresentação dessas provas, digamos assim, ou a demonstração e a alegação das provas. Né? E a primeira corrente denominada de minoritária, ou seja, de que só a acusação é que tem o ônus da apresentação da prova, vai buscar, portanto, amparo na ideia do artigo 386, incisos 2, 5 e 7 do Código de Processo Penal. Ou seja, porque eu vou estar me dirigindo para uma ideia de absolvição. Ou seja, se a acusação não traz as provas, se ela não alega as provas, se ela não demonstra as provas, não pode ter, portanto, persuasão. E se não teremos persuasão, não teremos, portanto, convencimento do juiz. E se não há convencimento do juiz, não pode haver prolação de sentença, nesse sentido. Enquanto que a posição majoritária vai dizer que não, que a acusação e defesas devem apresentar, ou que a acusação e a defesa cabe o ônus da prova. Lembrando que o novo Código de Processo Penal, traz a previsão taxativa, normativamente prevista, portanto, da apresentação de provas pela defesa técnica, ou seja, uma produção de prova defensiva, normativamente prevista no novo Código de Processo Penal. E também, no direito material, mas aí no que se refere às condutas delituosas modernas, há uma discussão, por exemplo, no Brasil, desde os anos 90, por autores como João Marcelo de Araújo Júnior, já falecido, infelizmente, mas foi um grande autor brasileiro, promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro, que sustentava, por exemplo, em matéria de crimes financeiros, crimes econômicos, crimes tributários, uma ideia de inversão do ônus da prova.
e que, portanto, quem tinha que apresentar o ônus da prova seria o acusado e não o acusador. Portanto, o acusado, através da sua defesa técnica, a ele ficaria o ônus da prova. Em que sentido João Marcelo de Araújo Júnior sustentava a ideia? No sentido de, por exemplo, quando o órgão acusador, né, viesse com a afirmação acusatória de que o patrimônio do réu não condiz com a sua renda, ficaria, portanto, com o réu o ônus da prova de demonstrar que o seu patrimônio era compatível com a renda que ele recebe. Se não provasse isso, então nós teríamos ali uma prova já, ou seja, por não provar que o seu patrimônio é compatível com a renda que recebe, já ficaria comprovado, portanto, pela acusação, né, de que o réu, sem dúvida alguma, está no campo da ilicitude. E que, portanto, aqui já aconteceria a persuasão pelo meio e a produção da prova, e se ocorrer a persuasão, o convencimento do juiz estaria fechado para uma prolação da sentença inequivocamente condenatória. É nesse sentido. Bom, esse é o último tópico que vejo com vocês, do ônus da prova. Tem aqui mais 3 tópicos, se não me engano, 3 ou 4, que vou deixar aqui para vocês, no sentido... Deixa eu ver aqui. Como parte final do estudo das provas do direito processual penal brasileiro. Aqui no chat. Posto. Muito bem. Posto isso, pergunto se tem alguém, já fiz essa pergunta ontem, mas volto a fazê-la, se tem alguém com dúvida com relação à apresentação do vídeo como forma da segunda avaliação. Já deixei aqui o e-mail para o qual deve enviar o vídeo, é prova.uepb@gmail.com, então encaminhar para lá. O prazo é dia 29 às 0 horas, portanto, próximo sábado. Dúvida? Alguém está com alguma incerteza com relação a isso? Repita aí, por favor, o e-mail, professor. Prova, todo minúsculo, prova.uepb@gmail.com. Ok, professor. Muito bem. Se não tem dúvidas, se não tem perguntas... Eu enviei hoje, Luciano. Eu não sei porque às vezes dá problema por conta do tamanho do arquivo, né? Mas encaminhei. Não. O importante é, se der algum problema, Aí você... não se preocupe, que eu respondo e digo, olha, mande pelo Drive, mande o link. Pronto, que eu mandei assisto pelo Drive. Não há problema algum. Se mandando um e-mail na data que nós convencionamos, é o que importa. Se der algum problema, aí nós resolvemos depois, sem problema algum. Ok. Obrigado. Muito bem. Então, quero dizer que foi um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, com todas e todos. Finalizamos por aqui. É verdade que o tempo foi curto, que ainda deveríamos ver o Instituto das Penas no processo penal brasileiro, né? Mas, infelizmente, não deu. Enfim, as contingências aparecem, e principalmente nos tempos que estamos vivendo, parece que esse próprio tempo ele é a própria contingência, né? Não é que as contingências aparecem nesse tempo, esse é o tempo chamado contingência. E uma contingência que apareceu e que, numa observação, parece que não quer nos deixar, pelo menos na nossa realidade, né? Eu estava aqui num encontro com alguns professores da Argentina para a construção de uma rede de grupos de pesquisa, né? E eles estavam nos falando sobre a realidade da Argentina, que nesse momento é dramática, a situação é muito complicada pelo aumento do número de casos. E aqui no Brasil, novamente, depois eu quando terminei, fui ali só ligar a TV para dar uma olhada no que estava acontecendo no telejornal. E, por exemplo, o prefeito de São Paulo,
que ia flexibilizar a situação esse final de semana, já adiou por mais 14 dias, diz que vai enrijecer as regras e que o que seria de flexibilização no próximo sábado só será pensado daqui 14 dias. Hoje, professor? Foi agora, à noite, eu assistia na CNN. 2.399 mortos em 24 horas. Ou seja, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, mas quero dizer que, mesmo assim, mesmo que virtualmente, foi um prazer. Espero ter deixado algum contributo aqui para os seus estudos, para as suas pesquisas, enfim, e espero que tudo isso passe e que nos possamos nos ver presencialmente lá no CCJ. Então, grande abraço a todas e todos. Obrigado, Luciano, por tudo. Realmente, nós aprendemos bastante. De minha parte, foram muito boas suas aulas. E quem sabe a gente se encontra aí nesses dias. Um abraço. Da minha parte também, professor. Espero que a gente se encontre no 2, né? Processo Penal 2. Espero que nos encontremos. Abraço. Grande abraço a todas e todos. Deixa eu tirar aqui da gravação, fica mais fácil para postar depois. Aqui a gravação interrompida.